Olá, estamos de volta a mais um podcast do CROMG, da terceira semana Tiradentes da Odontologia Nacional, aqui em Poços de Caldas. E hoje nós vamos estar recebendo aqui o Dr. Nívio Dias e também o Dr. Vitor Mota, que está aqui para poder bater esse papo com a gente, né, com o especialista aqui, Nívio Dias, em dentística, que nós vamos falar, né, doutor Nívio? Sim. Isso, mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu vou perguntar ao senhor o que o senhor está achando do Congresso. O senhor me disse aqui no intervalinho que é a primeira vez que vem a Minas? Não, a primeira vez que eu vim no Congresso em Minas. Ah, no Congresso em Minas. Vim a Minas muitas vezes, em Poços de Caldas. Aham. Ah, então já conhecia a cidade de Poços de Caldas? Conheço Berlândia, conheço Uberaba, conheço bastante cidades em Minas Gerais. Ah, já rodou muito em Minas, então. Mas só como turista, não como Ah, professor. sim. E o que o senhor está achando desse congresso, doutor? Espantado com a quantidade de pessoas. A gente tem visto aí no Congresso que não tem tanta gente. E salas cheias, filas para entrar. E esse hotel é incrível. E imagino que seja tombado pelo patrimônio histórico. Uhum. Então a gente está misturando aquela coisa do tradicional, da história do Brasil, com um congresso bem legal do Senhor Mineiro. Eu curti bastante daqui. E atraindo não só os mineiros, né, mas também os paulistanos, né? Aí as regiões vizinhas, outros estados, né, doutor Vitor? Isso aí, doutor Nívio, bem-vindo, né, mais uma vez. E eu tenho uma informação privilegiada para o senhor. O senhor viu que no seu hands-on, na sua aula, houve uma certa confusão ali no início, porque houve uma lista de espera, teve mais gente querendo fazer e não tinha mais vagas disponíveis, e a lista de espera gerou uma multidão ali na porta, uma multidão na porta querendo entrar, participar. Então, assim, nós ficamos felizes, claro, né, que houve uma busca, né, havia uma demanda, a gente tentou suprir uma necessidade e trouxemos um tema importante para a nossa área de atuação, né, e a gente vê a resposta do público, todo mundo quer aprender, todo mundo quer participar. E isso é gratificante para o senhor, né, como profissional. A galera está muito carente de informação, Aham. informação com conteúdo que você possa confiar. Certo. Né? Porque, infelizmente, em muitas situações, rede social, por exemplo, nem tudo você consegue conferir se é verdadeiro, Sim. ou se pode ser aproveitado naquilo. Justamente. Então, você tem um professor que você confia com um assunto que faz parte do seu dia a dia, aí lota mesmo. Então, foi bem legal, eram 20 vagas, tinha 50 pessoas. Olha só, que sucesso, né, doutor? Foi sucesso, eu sucesso, diria né, que doutor foi sucesso. Vitor? Apesar das intercorrências, mas faz Aham. parte em todo evento. É verdade. Mas eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo da superpopulação que teve, né, Que coisa na sua boa. aula. Mas, doutor, conta pra gente um pouquinho sobre dentística, não é isso? Me conta aqui sobre a área. Como ela antes e agora, como que o senhor analisa essa área dentro da odontologia? Então vamos lá. Primeiro que a dentística é uma especialidade que não tem nem nome. O especialista em dentística ele não tem nome. Sim. O especialista em endodontia, que é o canal, ele é um Aham. endodontista, o ortodontista, o periodontista. E Certo. quem faz dentística não tem nenhum título de especialista. Ele não pode se titular. Aham. Basicamente, dentística é a clínica do dia a dia. São instalações de dentes, parte preventiva, estética e tudo mais. Certo. E eu estou formado há 33 anos. Então eu percorri toda a história da dentística, desde a época dos metais, dos amálgamas, Sim. né? Até hoje a época das instalações estéticas e da cor do dente, clareamento dental. Então, eu estando dentro do magistério, como professor já há 30 anos, eu acompanhei toda essa evolução da minha área, que não era uma área muito valorizada há 25 anos atrás, né? Quando eu falei, por exemplo, que eu ia fazer dentística em 92, especialização, todo mundo fala, mas dentística todo mundo sabe fazer, né? É uma especialidade que todo mundo meio que sabia, mas hoje ela é muito específica. Então é uma área que mexe muito com a reconstrução de um dente. E hoje, com o advento da estética, com a devolução adequada do sorriso de um paciente. Então hoje a dentística é uma especialidade muito procurada. Tanto que os nossos cursos de pós-graduação estão sempre lotados, né? Olha só, né? Diferença. E complementando a informação do Dr. Nívio, né, o senhor falou que começou a especialização em 92, né? Eu me formei em 90. Em 90 começou a especialização em Era 92. nasci em 90? Eu nasci em 91. Ah, então Então, vamos lá, tem 30 anos de dentística. Então, enquanto o Dr. Nívio tem 30 anos de dentística, né? A minha área de formação também fiz mestrado, doutorado na área de clínica odontológica, mais voltada para dentística e materiais. E assim, eu também tenho acompanhado, e foi a mesma resposta que o senhor deu aqui agora, foi o que eu observei. Por que você vai fazer dentística se você já sai da graduação sabendo fazer? Isso já é o básico. É o que mais faz na faculdade, é o que você mais faz no seu consultório. Sim. Ainda é o meu carro-chefe. Então, assim, eu sou apaixonado pela dentística.
E a gente encontra na dentística vários desafios, né? Porque tem material em desenvolvimento o tempo todo, tem técnicas sendo desenvolvidas o tempo todo, e aí entra uma outra observação. Como foram as palestras hoje? Hoje você trouxe um sistema diferente de matrizes, né? Assim, quando a gente fazia amálgama Sim. no início da minha carreira, né? Eu explico que eu sou metaleiro, né? Me formei fazendo amálgama, fui aluno do professor Mondelli, então a amálgama é MF, é tudo minha vida. Só que hoje a gente sabe que o amálgama não é mais um material adequado para se colocar na boca de um ser humano, então a gente tem as resinas. Só que o problema é que as resinas têm técnicas muito sensíveis de restauração. E a gente acaba não conseguindo o sucesso clínico com a resina que a gente conseguia com o amálgama, porque a gente faz uma resina com a cabeça de quem fazia amálgama. Isso é o pior erro, você tem que mudar completamente. Eu estava brincando agora na aula que o amálgama é aquele bolo, como dizia minha avó, de furo no meio, e a resina é um bolo confeitado que requer um pouco mais de trabalho, de acuidade, de Então atenção. o processo é totalmente diferente, é outra coisa. A única coisa que é igual é o dente, o resto é tudo diferente, completamente diferente. Sim. Você tem que mudar o mindset para poder fazer uma extração de resina adequada. E muitos colegas têm sucesso justamente por causa disso, porque fazem resina com a cabeça de quem fazia amálgama ou foram orientados por algum professor ou por alguém de maneira inadequada e começa a ter um insucesso atrás do outro. Especialmente algumas restaurações que envolvem a parte vizinha dos dentes, que são as superfícies proximais, com a resina você não consegue um adequado contato entre os dentes, muitas vezes. Então tem impacção alimentar, e o paciente reclama que está acumulando alimento, tal. Então hoje a gente trouxe um sistema que não é tão novo assim, já está no mercado há mais de 10 anos, mas que eu tenho muita expertise em relação a isso, que é o sistema de matriz da Dentsply chamado Polident V3, que são matrizes extra finas, com encaixes precisos entre todas as partes desse sistema todo, então a gente consegue um contato proximal muito adequado com a utilização correta dessas matrizes. E não são matrizes que você compra e sai usando, você precisa de uma questão educativa para poder ter sucesso com elas, tá? Então é muito gratificante na aula da manhã também, que lotou o auditório, você hoje falar de dente posterior, de dente de trás, dente posterior, onde todo mundo só fala de faceta e dente anterior, né? E o auditório lotado, de gente querendo aprender, é muito legal. É porque a gente vem para o básico, para falar de A e B, né? Que é a restauração posterior, que devolve a função, devolve a mastigação, é aquela área que não tem impactação alimentar. A gente precisa promover um ponto de contato nessa região. E realmente, o boom hoje é a faceta, é o laminado, infelizmente, E a os procura é mentex. muito grande pelos pacientes também. Na verdade, quem faz muito, por exemplo, a gente tem 12 dentes anteriores da frente e 16 posteriores. A gente tem muito mais trabalho no setor posterior do que no setor anterior, muito mais trabalho. Né? Se você vai numa clínica convencional, a maior parte dos pacientes tem tratamentos em dentes posteriores para executar. E por conta da estética, a galera tá querendo se preocupar mais com o dente anterior, com o sorriso e tudo mais. Só que o paciente não mastiga, o paciente tem dificuldade. E ele não consegue resolver isso. Ele faz um dente anterior super bem feito e o posterior não consegue resolver. Aí é aquela situação, a gente precisa fazer um posterior bem feito também. E aí, observando essa necessidade, nós trouxemos o Dr. Nível para poder falar sobre isso para nós. Que bacana. Então, as duas aulas do Dr. Nível no dia de hoje, tanto na teórica quanto no hands-on, foram voltadas para a reabilitação, para ensinar o básico para o nosso cirurgião dentista. Para que eles, mesmo que não tenham tido, ou tenham tido, mas não souberam aproveitar as oportunidades durante a graduação, a especialização, o mestrado, ou outros cursos que fizeram, que tivessem a oportunidade de aprender uma técnica, me corrigindo, uma nova técnica. Para quem aprendeu a fazer com Toffler-Mayer, né, quem aprendeu o método tradicional, o bom e velho, ou para quem hoje só faz anterior. Então, realmente, essa questão é, como a dedicação hoje voltou para anteriores, digamos que o posterior ficou um pouco esquecido, ou não, vamos passar para o clínico geral, porque eu só faço faceta. Então, como muda a dinâmica, eu vou dar prioridade para esse que eu faço bem feito, o que eu não faço, eu vou deixar para o outro, às vezes deixa a desejar. Então, a gente entra nessa função também como um respaldo. E se der errado, manda para quem? Exatamente. E muitas vezes, o dentista mais jovem, ou o colega que não tem tanta experiência, ele não faz, até por desconhecer que existem situações melhores para fazer. Então, ele tem um insucesso atrás do outro, ele não consegue sair daquele, então ele larga. Porque ali na faculdade, essa nova técnica, ela já é usada, já é falada, ou é depois? Depende do professor, depende da estrutura, depende do material didático que é fornecido, que é adquirido pelo aluno. E esse é um material que tem um custo um pouco mais alto. A gente não pode esquecer que a gente está numa geração formada na pandemia. A geração pandemia, que a gente chama nas coisas de graduação. Muitos alunos se formaram sem ter feito sequer uma restauração na boca de um paciente. Porque teve aquela coisa do lockdown, ficou todo mundo em casa, ninguém saía, e o curso foi passando, aulas online, na odontologia, como é que você vai ter aula online? Odontologia é prática.
prática, E né? eu tenho muitos alunos de pós-graduação nas minhas especializações, e lá em Santos, no meu estúdio, alunos de atualização, que sequer fizeram uma restauração em dente posterior, por exemplo, na faculdade. Então você tem que começar do zero, você tem que estender a graduação e o curso de pós-graduação se você quiser que esse aluno acompanhe. E eles estão vendo isso, porque não é possível você ser especialista apenas no setor da boca. Isso é muito ruim para o paciente. Você trata o paciente de maneira global, de maneira holística, porque o paciente precisa mastigar. Uma coisa que a gente discute muito, Vitor, é o seguinte: os dentes foram feitos para apreensão e mastigação. E os dentes que mastigam são os posteriores. A questão estética é uma questão secundária, sim, que a gente tem que avaliar. Só que o paciente não mastiga. Ele sente dificuldade, acúmulo de alimento, dor, faz uma extração de resina, tem dor pós-operatória, dói congelado, dói depois. E o colega que fez não sabe por que dói, não sabe como resolver. Então a resina trouxe. Fazer só resina em dente posterior trouxe um monte de problemas que nem sempre o colega consegue resolver sozinho. E eu tenho 33 anos de clínica fazendo dentística. Então eu tenho uma história clínica muito grande, né, com um número infindável de pacientes atendidos. Então, o que você falar que aconteceu com o seu paciente, eu já tive um problema parecido e posso te ajudar. Então, envelhecer tem suas vantagens. A gente já experienciou, né? Exatamente. E o senhor, como professor também, há uma preocupação do acadêmico hoje em dia em seguir essas novas tendências? O acadêmico, ele tem uma característica importante, a rede social modificou um pouco isso, né? O acadêmico hoje tende a ir para aquilo que ele acha que vai lhe dar um sucesso profissional ou financeiro ou algum tipo de visibilidade. É muito raro você ver alguém por vocação, né? Então hoje as pessoas querem estética, querem fazer harmonização orofacial, facetas nos dentes e tal, meio que como se fosse uma coisa só cosmética. Esquecem um pouco da questão da saúde do paciente, né? E aí quando eles se deparam com problemas, com pacientes voltando, olha, esse dente não ficou bom, está acumulando alimento, aqui quebrou, aqui soltou, o cara fala, opa, preciso tentar melhorar essa minha condição. Ou ele larga, ou ele vai tentar se aculturar e aprender. Então eu vejo isso nessas minhas aulas, não só minhas, mas como de vários professores aí que estão engajados nisso, a sede de conhecimento dos alunos que estão sentindo na pele os problemas, ela é... Porque quando você não sabe, você não tem problema. Quando você começa a fazer, você começa a perceber que você está bem aquém daquilo que deveria estar. E a gente pode ajudar essas pessoas com isso. E o simples bem feito é melhor do que um monte mal feito. Do que tentar... Não, o que eu falei hoje, tanto de manhã quanto agora à tarde, é feijão com arroz. Só que é feijão com arroz bem temperado, com torresminho, né? Já para as meninas, né? Com torresminho, uma linguicinha e tal. Ser, né? O cardápio mineiro, né? Porque isso vai diferenciar você dos outros colegas. Queira ou não queira, a gente vive num mundo que existe uma concorrência profissional. Isso que eu falo, o diferencial hoje do profissional no mercado de trabalho. O que ele deve estar atento, doutor? Bom, primeiro que ele deve estar atento ao anseio do paciente, não ao anseio dele em relação ao paciente. Não sou eu que quero que os seus dentes fiquem assim, é o que você precisa. Como é que eu posso te ajudar? E não migrar um tratamento para aquilo que só eu sei fazer. Veja, se eu só sei fazer faceta e o paciente precisa de um clareamento, eu vou propor faceta porque é o que eu sei fazer. Então você está privando o paciente de ter um atendimento adequado porque você não consegue fazer aquela situação. Isso é um ponto. Outro ponto importante é, tecnicamente, eu estou pronto para isso? Qual é o meu limite? O quanto eu sei fazer? Muitas vezes você não sabe que você não sabe e promove tratamentos desnecessários de execução ruim. Então, acho que o que falta para essa galera que está começando é o norte. Só que a gente tem a rede social, que é muito legal, mas tem muitas desvantagens, né? Porque virou palco para todo mundo falar o que quiser. E nem sempre isso pode ser aproveitado por um jovem inexperiente que acha que aquilo é o certo. E nem sempre Mais cedo a gente estava falando das redes sociais, né, doutor Vitor? Engraçado é que todo o nosso público, né, os nossos convidados, vieram numa sequência falando sobre evolução, sobre a publicação, sobre a questão do marketing digital, sobre a odontologia digital de uma forma com que tendências vêm causando a modificação, acaba sendo um resultado do meio, né? Um produto das modificações que a gente acaba tendo que fazer para poder se adaptar à sociedade. Né? Eu não sou saudosista. Eu vivi uma odontologia e hoje eu vivo outra. Eu não sinto saudades. Claro que foi muito legal, mas isso não acontece mais. Então eu acompanhei essa evolução. Fazer um preparo com rabo de andorinha. Então, são coisas que foram legais, que eu aprendi. Como eu disse para os meus alunos, tudo que eu aprendi na minha primeira pós-graduação em 92, absolutamente mais nada eu uso hoje. Passou. Como pode, né? Passou A evolução das completamente. coisas, né? E aí eu preciso entender que passou.
E eu preciso saber o que temos hoje. E como é que Sim. eu posso melhorar? Como é que eu posso ser o melhor possível com o que eu tenho hoje? E sem aquela ansiedade de querer saber o que vai ser o próximo passo. Calma, viva o que está acontecendo agora. Porque senão você não vai ser bom em nada. Até porque a gente precisa aprender a trabalhar com o que está sendo desenvolvido agora. Exatamente. E aí quando a gente aprende, pega a técnica, tem Aí outra vem modificação. outra. E a gente continua se E é adaptando. por isso que a gente continua sendo professor, né? Que sempre vai ter alguma coisa nova para ensinar. É verdade, Isso né? é incrível. E como é que o senhor assim, idealiza a odontologia no futuro, doutor? Acho que a gente vai encontrar um ponto médio, sabe? Eu acho que tem muita coisa que está muito over Certo. e eu acho que não pode... Existem várias vertentes da odontologia que não são vertentes, foram criadas vertentes que sempre existiram, foram criadas, sem citar nomes, mas foram criadas subespecialidades ou pequenos guetos, né? Como se detivessem informação que já existe há 20 anos. Né? Sim, sim. A odontologia digital é uma ferramenta importante, mas é uma ferramenta. É. Né? Eu sempre brinco que eu sou analógico. Eu não uso digital na minha clínica. O laboratório que eu trabalho é tudo digital, mas eu sou analógico. Eu moldo, eu esculpo em cera, eu faço a resina. Ó, Eu quero mostrar a para os mão na alunos, massa, eu totalmente na propriamente contramão, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que funciona é uma questão híbrida disso tudo. É você saber a ferramenta que você tem para usar sim. e usar de maneira adequada. Então, eu sou só digital. Quem fala que é só uma coisa, não é nada. Porque não é possível alguém fazer só uma coisa e ter sucesso profissional. O que é mais bacana, a gente falou sobre isso hoje cedo, sobre a questão do analógico, digital. Você precisa saber fazer bem feito, manual, para que o digital dê Você vai ser um certo. apertador de botão. Não é isso? Você vai ser um apertador de botão, porque se você não sabe, eu falo para o aluno fala assim, eu quero aprender a fazer escultura de dente. Eu falo, você sabe anatomia? Porque se você não sabe anatomia, você não vai saber fazer a escultura. O que você quer é fazer a escultura de uma anatomia que você não sabe. Então vai estudar anatomia. E anatomia eu estudo lendo e comparando. Depois que eu souber tudo, eu vou aprender a fazer escultura. Você quer fazer um curso de escultura, você não sabe quantas cúspides tem um dente 36, então você não sabe anatomia, não é escultura que você não sabe. Então todo mundo está querendo colocar o carro na frente dos bois, sabe? E não adianta, né, doutor? Não, você tem que sentar É e o fazer básico, e bem treinar. E treinar. Enquanto não fica bom, você não está bem treinado. Treina. É isso mesmo. Bom, doutor Vitor, quer complementar mais alguma coisa? Não, eu assino embaixo as palavras do Dr. Nivo. Fiquei muito feliz com a sua participação. Eu tenho certeza que os nossos congressistas amaram tanto a sua aula teórica quanto a sua aula no hands-on. E eu tenho certeza que se houverem outras oportunidades, nós gostaríamos de tê-lo conosco para participar, para dissipar conhecimento, para transformar a sociedade de alguma forma positiva. Eu sei que a sua intenção, como professor, como educador, como formador de opinião, é fazer o básico bem feito para que a gente possa entregar o melhor para o nosso paciente. Olha, primeiro, obrigado pelo convite do CRO Mineiro, obrigado por poder estar aqui e vivenciar isso. E eu tenho uma sorte, que é que eu sou um dentista clínico. Eu ganho a minha vida na minha clínica. E sou professor, grande parte por paixão em compartilhar conhecimento. Eu adoro olhar a cara de alguém ouvindo o que eu estou falando e, tipo, faz sentido isso, me ajudou. Adoro, fui lá ao banheiro, tinha um cara no banheiro lá, professor, que aula incrível, que didática, que simplicidade e tal. Então isso é o que move o professor, essa é a minha vaidade. Saber que alguém aprendeu alguma coisa comigo e isso modificou a vida deles. Gratificante, né? Então eu faço isso por paixão, adorei estar aqui, viajei 4 horas, furou o pneu do meu carro, tive que Olha só, tivemos contratempos, tá tudo normal. Mas tá ótimo, eu tenho história para contar. Aí, isso é Então, é importante. muito legal estar aqui. Mas nós que agradecemos, viu, a sua presença e quem sabe no próximo ano estamos juntos também, né, doutor Vitor? Aí, Com certeza, será um prazer tê-lo de volta. né? Obrigado, gente. Muito obrigada, viu, Valeu, doutor obrigado. Nico?